Então, voltando aí a falar, né, da parte de persistência aí, nossa, do Android. Então, onde a gente parou aí, né, na parte de banco. Então, dentro do Android a gente tem o SQLite para poder estar trabalhando, tá? Tô deixando aqui o link, tá? O sqlite.org para que vocês possam estar consultando aí documentação e ver algumas características a mais do banco aí. De forma bem resumida, tá? Então, o SQLite, ele é relacional, tá? Então, ele tem tabelas, tem chave primária, estrangeira, tá? Tem todas aquelas características que vocês já conhecem de outros bancos de dados. Ele é transacional, tá? Então, você consegue trabalhar com transações, fazer o commit, o rollback aí com ele. Ele é autocontido, tá? Então é um banco de dados que utiliza o mínimo possível de coisas de terceiros, tá? Justamente para que você consiga trabalhar com SQLite em várias plataformas, tá? Sem a necessidade de dependências. Ele não possui servidor, tá? O SQLite ele trabalha em cima de arquivo, então ele cria um arquivo que representa a tua base de dados e ele trabalha escrevendo e lendo esse arquivo aí, tá? Então ele não tem um servidor fazendo um papel de intermediário ali para ele, então você não se conecta num serviço de banco de dados, tá? Você se conecta direto ali num arquivo que você tem dentro do teu dispositivo ou do teu computador, do que seja que você esteja trabalhando aí. E até por conta dele não ter um servidor, é que ele não tem configurações, então você não precisa configurar nada para usar o SQLite, tá? Basicamente ele está ali disponível para você, tá? E é só utilizar ele aí, tá ok? Em relação aos tipos de dados aí, no SQLite a gente só tem 5 tipos de dados para poder trabalhar, tá? Nos nossos campos. Então, eles só podem ser null, integer, real, text ou blob, tá ok? Então, são só esses 5 aí. Se você precisar de algum tipo diferente disso aqui, você tem que tentar transformar para esses 5 que você tem aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero utilizar um boolean, tá? Para você trabalhar com o boolean, você pode usar o integer, tá? E daí recebendo valores 1 ou 0, tá ok? Então você tem que fazer esses mapeamentos aí para os tipos que você tem aqui do próprio SQLite aí, beleza? Bom, no Android, para a gente trabalhar com SQLite, a primeira coisa aqui é que o banco ele fica no armazenamento interno, tá? Então, como a gente já viu, quando a nossa aplicação é desinstalada, o que está no armazenamento interno também vai junto com a nossa aplicação, tá? Então, ele é excluído junto. Para que você trabalhe com o banco de dados na programação aí, você precisa criar uma classe que vai representar o teu banco de dados como um todo, tá? E essa classe ela precisa herdar a classe SQLite Open Helper, tá? Que é responsável por criar, atualizar o nosso banco, tá ok? E daí você tem uma estrutura opcional que quando você está programando, tá? Que você pode criar classes abstratas aí para representar cada tabela do teu banco de dados, tá? E daí essas classes vão ter como propriedades delas, né? As colunas que você tem na tua tabela no banco de dados, tá ok? Mas é uma coisa opcional, tá? Não é obrigado a trabalhar dessa forma aí, né? Claro que ajuda bastante a hora que você está programando. Então, aqui, vocês vão pegar aquele mesmo projeto que a gente já estava usando na parte de persistência, tá? Então, ele tem ali armazenamento BD, tá ok? Então, vou abrir aqui, ó. Tem alguns métodos ali para a gente poder trabalhar. E daí agora a gente vai trabalhar aqui com o nosso tela 2, tá ok? E daí só muda lá no manifest, tá? Aquele intent filter lá de main launcher para apontar aqui pro armazenamento BD, tá ok? Para que daí vocês possam abrir essa tela aqui quando vocês forem rodar a aplicação de vocês aí. Então a gente vai começar aí criando essa classe que estende a SQLite Open Helper, tá? Então vocês vão vir aqui, botão direito, Java Class. Vamos criar uma classe aqui chamada DB Aula extends SQLite Open Helper, tá? Ele pede ali para implementar on create e o on upgrade ali dele. E também pede um construtor padrão, tá? Só seleciona o primeiro aqui, dá um OK. A gente não vai utilizar ele inteiro, tá? A gente vai utilizar só algumas partes dele, então só que antes da gente modificar ele aqui, vamos fazer algumas coisas aqui. Então a gente vai passar aqui o nosso nome do nosso banco de dados aí, tá? Então, vou pegar aqui, ó, public static final string banco db aula, beleza? E public static
final string versão. String não, né? Int. E daí a gente vai mudar aqui, ó. Banco. Aqui, factory, pode deixar null. E aqui, versão. Beleza. E daí vocês podem diminuir o construtor aqui para deixar só o contexto. Beleza? E, bom, aqui basicamente a gente teria a nossa classe SQLite OpenHelper aí, né? Nosso DB aula basicamente pronto, tá? Aí a gente tem aqui os métodos onCreate e onUpgrade, tá? Como que isso aqui funciona? Quando você roda a tua aplicação pela primeira vez e você vai chamar essa classe DBAula aqui, ele vai, se o banco não existe, ele chama o onCreate, tá? Se o banco já existe, ele só chama o construtor, tá? No onCreate você vai criar os scripts de criação do teu banco de dados, tá? Então tudo aquela coisa arada do create table, não sei o que, tá? Então todas as tabelas que você tenha no teu banco de dados você vai criar aqui no teu onCreate. O onUpgrade você vai utilizar quando você precisar modificar o teu banco. Então você vem aqui, ó, muda versão 2, tá? E daí aqui no onUpgrade ele tem aqui, ó, old version, new version, tá? Então você verifica de qual versão para qual versão que o usuário está vindo. E daí você cria os scripts de modificação do banco, tá? Então aqueles alter table, tá? Então você usa tudo aquilo lá para modificar o banco, adicionar colunas, remover colunas, tá? Todo aquele tipo de coisa. E no onCreate, quando você vem para a versão 2, né, quando você muda o teu banco, você vem aqui no onCreate e coloca o script, daí é como se a pessoa estivesse abrindo a aplicação pela primeira vez, tá? Então é o script atualizado que você tem que rodar aí, beleza? Aqui no nosso caso a gente vai usar só versão 1. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar... Isso aqui é opcional, tá? Mas eu vou fazer para mostrar para vocês como que funciona, porque provavelmente é a situação que vocês vão acabar mais encontrando aí, tá? Então a gente vai pegar aqui, criar uma tabela, uma classe aí, né? Uma tabela. Uma classe abstrata aqui, public static abstract class. Essas classes elas representam cada tabela tua do banco de dados. Você vai implementar, tá? Opcionalmente essa classe aqui, basic columns, tá? Vou só abrir ela aqui. Então ela tem só campos, tá? Então ela tem aqui um campo aqui chamado underline id, underline count, tá? Que é um recurso que o próprio SQLite vai utilizar aí, caso seja necessário, tá? Para retornar para vocês a quantidade de linhas aí quando você fizer alguma coisa. E um ID que representa uma linha para você dentro da tua tabela, tá? Não é obrigatório implementar esse base columns aí, tá? É uma coisa opcional, mas é meio assim que uma coisa recomendada, tá? Então a gente coloca aí. Mas se você não quiser, você pode criar esses campos aqui mesmo, tá? Então você pega esse campo ID aqui, ó, e cria ele aqui como uma propriedade da tua classe abstrata mesmo, beleza? Então a gente vai colocar aqui public static final string table, só para identificar o nome da tabela, tá? Tabela aluno. E daí os campos da nossa tabela aí, static final string nome, static final string e o campo RA. Aqui sempre vai ser string, tá? Porque é o nome dos campos, tá? Não é o tipo de dado que é o campo, tá ok? Tá? É o nome dos campos, então por isso que é string aí. Então para cada tabela que você tiver no teu banco de dados, você vai fazer isso aqui, tá? É mais para facilitar na hora de criar e depois de fazer as manipulações também para insert, update, para select, tá? Então fica mais fácil de trabalhar dessa forma aí. E daí no teu onCreate aqui, a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, string builder. Eu já explico por que a gente vai usar um string builder aqui. E daí, string sql builder ponto append create table tbaluno.table.
Eu tô usando o String Builder aqui, porque assim, você poderia fazer tudo dentro só de string, tá? E daí, tipo, eu vou escrevendo aqui tal coisa, mais, não sei o que, mais, não sei o que, mais, tá? E ficar usando o mais para concatenar, tá? Só que dependendo do tamanho da tabela que você tem que criar, ou dependendo do tamanho do teu script, a coisa pode sair do controle, né? Fica uma coisa gigantesca ali, fica ruim de ler. Então, com o String Builder aqui a gente consegue tornar mais legível o nosso código, tá? Então, por isso que eu estou utilizando ele aí. Então, opa, append, daí a gente vai abrir aqui os parênteses, que vai indicar o início da criação das nossas colunas. Daí aqui, tb aluno.id integer not null auto increment não. É que assim, o SQLite ele permite que você faça isso aqui, ó, auto increment, tá? Mas como esse ID aqui, ele vai ser, digamos assim, uma chave primária pra gente, então é só você vir aqui, integer, opa, primary key, tá ok? Daí ele já trabalha como se fosse um auto increment, tá? Quando você seta assim, tá? Então ele mesmo já faz daí auto increment. Opa, append. Daí as nossas colunas aí, tb aluno.nome text not null. Opa. Append tb aluno.ra integer not null. Beleza? Daí ponto append, fechar aqui, ponto toString. Beleza. Então tá aí a nossa SQL de criação das tabelas, tá? Então, aí quando você trabalha aí com o String Builder, tá? Então fica fácil de enxergar por conta disso daí, ó. Você consegue... Deixa eu só puxar aqui. Aí. Então você consegue ver aqui, ó. Eu tô fazendo um create table, qual que é a tabela, tá? Eu tô com os parênteses separados aí, então consigo ver que eu tô criando as minhas colunas, tá? Quais são as colunas, quais são os tipos delas bem certinho. Então você consegue enxergar a coisa mais fácil para ler o código aí. Então tá criado aí nosso banco, né? Nosso script de criação. Se você não quisesse fazer isso aqui, você poderia vir aqui, por exemplo, assim, ó, string sql2. Você poderia vir fazer tudo na mesma linha, tá? Create table, aluno, tal, tá? Criar as tuas tabelas ali, tá? Então, de repente você usa lá um software para modelar o teu banco de dados, né? A maioria dos softwares, quando você vai lá no teu diagrama e coloca botão direito, gerar script, ele já te dá o script de criação de todas as tabelas, né? Então, você pode pegar aquele script, só copia ele, daí coloca entre aspas duplas aqui, vem aqui, cola o script e pronto, tá? Não precisa fazer tudo isso aqui, criar tabela, isso aqui, tá? Mas isso aqui facilita depois na parte da programação, tá? E daí pra gente montar isso aqui, db.exec.sql, tá? O db tá vindo aqui como parâmetro. E a nossa SQL, tá? Então ele vai executar o nosso script de criação aí, beleza? Bom, feito isso daí, a gente vai lá para nossa activity lá, armazenamento DB. Temos alguns campos aqui, né, RA e nome para pegar do nosso layout aí, então vamos pegar eles aqui. Private, edit text, edtra, private, edit text, edit nome. Beleza. Vamos atualizar eles aqui. edtra, edit text, find view by id, edtra, edit nome, edit text, find view by id, edit nome. Beleza? Bom, além disso daí, né, que a gente tem aí para trabalhar, a gente também vai precisar da referência para o nosso banco de dados, tá? Então, vou colocar aqui, private SQLite, SQLite database, tá? E daí a gente vai abrir a conexão aqui. Antes, db aula,
new db aula e daí o nosso db aula ponto. Você pode abrir o teu banco de dados, tá? O teu SQLite só para leitura, tá? Com readable database, só para fazer select. Ou você pode usar com getReadable database para fazer tudo, tá? Select, insert, update, tá? Então a gente vai abrir como getReadable database. Mas daí, dependendo do que você vai fazer, daí você escolhe, né, a coisa mais adequada aí para trabalhar, tá ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar com o nosso inserir aí. Então, para que vocês consigam trabalhar com o inserir, a gente tem que trabalhar com uma outra classe aqui, que é a Content Values, tá? Então, coloca aqui, Values, New Content Values. Daí aqui a coisa é bem simplesinha, tá? Você vai indicar qual que é a coluna do teu banco que você quer colocar valor e qual que é o valor dessa coluna. Então, você vai pegar aqui, ó, values.put. Daí qual que é a coluna do teu banco, tá? Daí aqui que entra a parte que eu falei que facilita, tá? Então, aqui no caso a gente tem uma tabela só, então vai ficar meio estranho assim entender realmente que o negócio aumenta o desempenho teu, né, na performance e na programação. Mas você poderia, por exemplo, eu quero trabalhar com a coluna nome. Você pode vir aqui, ó, nome e pegar ali, ó, edit nome.getText.toString, tá? Ele vai funcionar normalmente, tá? Só que, como eu falei, às vezes você não vai trabalhar com uma tabela no banco de dados, né? Sempre vai ter mais tabelas. Então, para facilitar, a gente cria isso aqui, ó, para que de hora que você vai utilizar aqui, você faça isso aqui, ó, dbaula.tabelaaluno.campo nome, tá? Então, você consegue deixar o teu código legível e faz uma coisa mais padronizada, né? Então, todo mundo pode trabalhar com a tua classe ali dessa forma aqui, sem medo de ser feliz aí, né? Então não tem problema nenhum para a tua aplicação. Então a gente está pegando o nosso nome aí, values.put, e daí o nosso dbaula.tabelaaluno.campo.ra, edtra.getText.toString. O nosso RA, ele é integer, né? Então a gente tem que converter aqui. Integer.value of. Tá ok? Então a gente tem a content values, tá? Daí quais são os valores para cada coluna do nosso banco. E daí você vem aqui, db.insert. Tá? Então o nosso db que está como referência aqui. Daí ele pede qual que é a tabela que você vai usar para inserir. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, dbaula.tabelaaluno. Daí ele tem uma referência para as colunas nulas ali, que ele pede, tá? Vamos colocar aqui null mesmo. E o content values. Tá ok? Então, table. Então tá aí, ó, o insert. Quando você faz o insert, ele retorna para você o ID desse aluno que foi inserido, tá? Então, se de repente você precisar capturar isso aí para alguma coisa, você pode vir aqui, ó, long ID aluno, tá? De repente, se você precisar desse ID para fazer alguma coisa, então, quando você faz o insert, ele retorna esse ID para você aí, tá ok? No nosso caso, como a gente não vai fazer nada, então só vou fazer aqui o db.insert. Bom, feito isso daí, vamos mandar rodar aqui nossa aplicaçãozinha agora. Com a parte de banco, tá? Vamos fazendo por partes aí. Primeiro a parte de inserção, daí depois a gente vai fazendo as outras aí. Deu erro aí. Deu erro lá na SQL, lá onde criação, ó. Create table, papá. Faltou vírgulas aí, né? Integer, tá? Temos uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Aí, agora sim. Manda rodar lá de volta. Então tá aí nossa aplicaçãozinha aí, agora rodou aí, né? Da banco de dados. Antes da gente fazer o inserir aqui, só mostrar para vocês aqui lá no terminalzinho, tá? Façam lá aquele ADB Shell que eu mostrei para vocês lá, né? E, bom, aqui onde que ele fica armazenado o nosso banco de dados, tá? Então, como eu falei, o banco de dados ele fica no armazenamento interno. E o nosso armazenamento interno a gente viu que é lá no barradeira, né? Então, barradeira, barra
o pacote da nossa aplicação. Aula persistência. Bom, tá aí. Opa, ls. Então a gente tem aqui a pastinha agora databases, tá? Então vamos colocar aqui, ó, cd databases. Então tá lá o nosso banco criado aí, db aula, ele tem um arquivo auxiliar que ele cria aí também, tá ok? Então aí fica o nosso banco criado, tá ok? Você pode trabalhar também aqui com uma ferramenta que ele tem do SQLite no próprio Android, que é essa aqui, ó, SQLite 3. Só dá um Enter lá. Ele abre um gerenciador do SQLite para você aí dentro do terminal, tá? Para que você possa manipular aí as tuas tabelas, coisas desse tipo aí. Vamos abrir aqui o nosso banco, ó, .open. Eu acho que ele não está na mesma pasta aqui, mas vamos tentar. DB aula. A princípio, databases. Beleza. Foi lá. Então você vai fazer lá, ó, dentro do shell, né? Vai navegar para dentro da pastinha onde tem lá a pasta database, onde está o teu banco. Chama lá SQLite 3, que é o gerenciador do SQLite que tem aí dentro do próprio Android. .open, o nome do banco, tá? E daí .database só para verificar se ele está trabalhando com o arquivo certinho aqui, tá? Daí você pode fazer o seguinte, ó, select asterisco from aluno. Sempre colocando ponto e vírgula, né? Então, não temos nenhum aluno ainda. Vamos inserir aqui um aluno aqui com RA1 e o nome é fulano, tá ok? Manda inserir lá. Agora vamos vir aqui, ó, select asterisco from aluno. Então temos ali, ó, fulano com RA1, tá? O outro 1 que ele tem ali é do nosso ID, que é auto incremento. Vamos criar mais alguns alunos aqui. 2. Ciclano. Tá? Inserir. Vamos criar mais um aqui. Beltrano. Inserir. Beleza. Então tá aí, ó, select asterisco from aluno. Tá lá nossos 3 alunos, tá? Nome, o RA, tá? Gravado aí. Então você pode estar utilizando essa ferramentinha aí, o SQLite 3, tá? Dentro do teu ADB Shell aí, para estar verificando se está dando tudo certo no teu banco de dados, se está realmente gravando, tá? Então usem a ferramenta para fazer esse debug do banco aí, tá ok? Bom, então o nosso inserir está funcionando normalmente, tá? Vamos fazer aqui a parte do nosso apagar aí. Para que vocês consigam apagar, é meio que parecido, né? Então você vai vir aqui, ó, db. Ele facilita que ele tem vários métodos já implementados, tá? Então tem o insert, tem cadê aqui? Vou fazer aqui, ó. Tem update, tem delete, tá? Então ele monta boa parte das coisas para você, então não precisa se preocupar com muita coisa. Então aqui a gente vai informar, ó, no delete aí o nome da tabela, da onde você vai excluir. Então é o nosso dbaula.tabela aluno. Ele pede aqui a cláusula where pro delete, tá? Não se esqueçam disso daí, porque senão você apaga o banco de dados inteiro, né? Se você esquecer disso. Então a gente vai informar a nossa cláusula where aqui. Eu vou colocar aqui, ó, where clause, igual ele está passando ali. E eu vou fazer aqui um outro where args. Porque eu vou criar esses parâmetros aqui para fora, tá? Where clause. E o outro ali é um where args. Bom, aqui no where clause você vai especificar o que você quer apagar, tá? Então eu vou dizer aqui que eu quero apagar, por exemplo, o meu aluno, onde o RA seja igual
alguma coisa, tá? Você não precisa especificar aqui no teu where clause ou o próprio where, tá? Isso aqui ele já faz internamente, ele insere o where para você. Então você só precisa especificar os parâmetros que você vai usar como filtro pro where ali, tá? Então no caso aqui é como se eu estivesse fazendo essa SQL aqui, ó, delete from aluno where RA igual alguma coisa, tá? Então é como se eu estivesse montando essa SQL aqui para trabalhar com o db.delete. E daí nesse where args eu passo os valores que vão ser substituídos por essa interrogação, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui RA igual a não sei o que, end x igual a isso aqui, end y igual a não sei o que. Eu tenho três interrogações, então aqui eu vou colocar o valor para preencher a primeira interrogação, vírgula, o valor para preencher a segunda, vírgula, o valor para preencher a terceira, tá? E vírgula e assim por diante, tá? Então esse where args aqui são os valores que vão ser substituídos pelas interrogações que você está utilizando ali em cima. Como a gente só tem uma interrogação, então o nosso where args também só vai ser uma interrogação. Que no nosso caso a gente vai pegar o RA do aluno, tá? Então eu vou pegar aqui do nosso insert, aproveitar, né? Detalhe que ele é um array de strings, né? Então aqui a gente não precisa fazer essa conversão aqui. Então tá aí, a gente vai pegar o RA, daí substituir lá, e daí ele vai fazer o db.delete ali pra gente. Tá ok? Vamos fazer aqui o db.delete ali, ó, ele retorna um int para você, que é a quantidade de linhas que foram afetadas com esse delete que você está aplicando. Ó. Vou vir aqui. Ó, retorno ao número de linhas afetadas pela cláusula where, tá? Para remover todas as linhas e passe 1 para a cláusula where, tá ok? Então ele retorna ali a quantidade de linhas afetadas para você, caso você precise fazer algum tipo de verificação aí, se o delete deu certo ou não, alguma coisa assim. Tá? Se ele retornar 1, é porque ele conseguiu apagar uma linha, tá? Então qualquer coisa acima de 1 é porque ele conseguiu apagar. Bom, aqui vamos rodar aqui para atualizar para o nosso delete aí também funcionar agora. Então aí nossa aplicação, vou pegar aqui no terminal. Então a gente tem aqui o nosso select asterisco from aluno. Temos os 3 alunos ali. Eu vou apagar o aluno que tem o RA2 aqui, o nosso ciclano. Então eu vou vir aqui, RA2. Tá? Ele vai apagar com base no valor que eu informar aqui. Apagar. Tá? Vamos ver aqui, ó. Select asterisco from aluno. Então só tem o fulano e o beltrano, né? 1 e 3. Tá ok? Então ele apagou ali pra gente. Então o nosso delete aí funcionando também. Bem simplesinho, né? De funcionar. Não tem muita crise aí. Bom, agora vamos fazer o nosso atualizar aqui. O update também é relativamente simples aí. Para trabalhar com update, você vai ter que trabalhar com a parte do where e com o content values aí, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Só que daí eu vou permitir que possa ser atualizado só o nome, né? Não vou deixar atualizar o RA. Então a pessoa vai informar o RA para atualizar o nome dela. Bom, feito isso daí, db.update. Temos ali o nome da nossa tabela, tb aluno, table, o content values, que é os nossos values ali, e dele tem a mesma coisa que o delete, ó, where clause e where args, tá? Então vamos colocar aqui, where clause e where args. Porque quando você vai fazer o update, né, você tem que colocar um filtro para você dizer o que vai ser apagado e o que vai ser atualizado, né? Você tem que informar, senão você atualiza a tua base inteira. Então eu vou colocar aqui o meu where clause, tipo é onde o RA que eu informar seja igual aquele que está no campo lá. Daí ele atualiza o nome ali para mim. Tá ok? Então vamos rodar aí. Então nossa aplicação aí. Vamos ver aqui. A gente tem lá o fulano que é 1 e o beltrano que é o 3. Eu vou
modificar aqui o 1. Vamos mudar o nome dele aqui, deixar mais certinho, né? Fulano da Silva. Beleza. Feito isso daí, temos aqui, opa, Silva. Beleza. Atualizar. Tá ok? Vamos ver aqui, ó. Select asterisco from aluno. Então, ó, Fulano da Silva, né? O RA1, que foi o que eu atualizei, né? RA1, o novo nome dele aí. Beleza? Então, esse aí é o nosso atualizar também, bem simplesinho, tá? Não tem muito o que explicar, né? Então, é o content values, as cláusulas where e os argumentos e db.update, tá? Então, aí vocês têm ó, o insert, o delete e o update para os bancos de dados que vocês forem estar criando aí. E daí a gente tem os nossos selects, que talvez sejam as coisas mais trabalhosas mesmo de quando a gente trabalha com banco de dados aí, tá? Então aqui que a gente vai fazer? Primeiro o nosso buscar tudo, que é como se fosse isso aqui que a gente está fazendo, tá? O select asterisco from aluno. E daí depois a gente faz uma busca aí, um select asterisco from aluno, where, RA, tá? Igual o que a gente está buscando lá, tá ok? Então, para a gente montar aqui a nossa busca, né? Tem várias coisas que a gente tem que informar aí agora, que é o seguinte, eu vou fazer aqui o db.carry, tá? Ele tem vários métodos de carry que você pode estar utilizando, tá? Tudo depende dos parâmetros que você quer trabalhar. A gente vai utilizar um aqui desses de baixo, tá? Que já começa na tabela, que não usa o distinct aqui. Então, vamos colocar aqui db_carry. Daí a gente tem que informar ali o nome da nossa tabela, dbaula.dbaluno, table. Daí ele pede ali um array de string ali, que são as colunas que você quer retornar do teu banco de dados, tá ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, columns, tá? Daí ele pede ali uma string selection, para que você informe, é como se fosse o where, tá? Esse selection aí. É como se fosse esse where clause aqui, tá? É para você fazer um where aí, tá? No nosso buscar tudo, como a gente não vai ter aqui essa selection, então a gente não precisa informar ela, você poderia colocar null ali, tá? Mas só para ficar fácil de enxergar aqui, eu vou escrever aqui, ó, selection. Deu selection args é como se fosse o where args, tá? Selection args. E daí a gente tem as strings aqui para fazer group by e having, caso você esteja trabalhando aí com inner join, com left join, alguma coisa assim, tá? No nosso caso não vai ter, mas eu vou deixar aqui só para a gente ter aí como exemplo. Uma string de ordenação, tá? Se você quer mudar a ordenação dos resultados aí para descendente ou ascendente, vamos colocar aqui order by. E também tem uma string de limit aí também, tá? A gente não vai usar essa carry aqui, tá? Eu vou utilizar de cima ali que acaba no order by, tá ok? Bom, vamos criar os nossos parâmetros aqui então. String columns, tá? A gente vai informar quais são as colunas que a gente quer que retorne, tá? Então, vou colocar aqui dbaula. A gente vai querer a coluna RA e dbaula.coluna nome, que são as colunas que a gente quer que retorne do nosso banco de dados aí. String selection null, porque a gente não vai usar o where, e o nosso string selection args também null, porque como a gente não tem o where, a gente também não precisa preencher nada com argumentos. String group by também vou deixar null, porque a gente não está trabalhando com inner join nem nada assim, então a gente não vai precisar usar o group by. E o having também colocamos null. E o string order by também colocamos null, porque a gente não vai precisar, tá? Mas aqui o order by, se você quiser, você pode utilizar, tá? Não tem problema. Tá? Eu vou até colocar aqui. Ele sempre usa o ascendente como padrão, mas eu vou pôr só para ter um exemplo, né? ID
daí você usaria lá ASCII. Tá ok? Então ele vai fazer aí a carry para você, com base nesses parâmetros que você passar aí. Quando você trabalha com a carry, ela retorna ali para você, ó, public cursor, tá? Então ela retorna um cursor para você. Então você vai vir aqui, cursor. E daí com base nesse cursor é que você vai percorrer o teu banco de dados e fazer tudo o que você precisa aí, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte aqui para que a gente possa montar aí a nossa questão da busca aí. A gente tem aqui, ó, no nosso layout um text view aqui que eu chamei de txt saída. Então a gente vai pegar ele aí, private text view txt saída. Vou pegar aqui txt saída, text view find view by id rd.txt saída, beleza? Você poderia jogar essa consulta tua para dentro de um list view, né? Ficaria uma coisa um pouquinho melhor, tá? Eu vou jogar aqui nesse text view aqui só para mostrar como que a coisa toda do banco funciona aqui. Bom, aqui com o cursor você vai fazer o seguinte, ó, move to next. E feito isso, daí você começa a pegar daí os dados que você precisa. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só pegar antes aqui, daí a gente já vê bem certo o que vamos fazer aqui. Get string, tá? Vamos pegar aí a nossa coluna. Vamos pegar primeiro o nosso get int, que é o nosso RA. Daí ele pede ali o índice da coluna, tá? O índice numérico. Logicamente que você não vai saber, né? Então o que que você vai fazer? Você vem aqui c.get column index e daí você passa o nome da coluna. Cadê? RA. Tá ok? Vou deixar aqui. E c.getString dbaula tbaluno.nome. Então aí estamos pegando os nossos campos RA e nome da nossa consulta que a gente está fazendo. E agora vamos só atribuir isso daí, né, para dentro do nosso, vou pegar aqui, string não, né, int RA, string nome, e deu nosso txt saída.setText, txt saída.get text mais RA nome então tá aí. Daí para cada linha ele vai criando aí essa saída pra gente aí. Então, daí feito isso aqui, né? Fez o cursor, percorreu ele inteiro, você vem aqui c.close aí para fechar o cursor. Manda rodar lá. Então tá aí nossa aplicaçãozinha, tá? Como a gente vai buscar tudo, então não precisa informar nada ali, então só buscar tudo. Tá ok? Se você quiser quebrar aqui para ficar um pouquinho mais organizado as linhas ali, você pode vir aqui, ó, e /n. Tá? Vamos só atualizar aqui. Então, ó, buscar tudo. Então tá aí, ó, o nosso banco de dados ali, ó, RA1, RA3, tá ok? Vou mudar aqui, ó, a ordenação ali, ó, desk. Mandar atualizar aqui a nossa aplicação. Então lá, agora vem o 3 e depois o 1, tá ok? Então order by aí você pode utilizar, tá? Dependendo do que você quiser aí, pode trabalhar tranquilamente, tá? Então só lembrar dos parâmetros aí. Na verdade, a hora que você está programando, ele já traz tudo para você, né? Então, o nome da tabela, as colunas que você quer selecionar. O selection é o teu where, tá? O selection args é o que vai substituir as interrogações no where. Daí o group by, o having e o order by, tá? Informando aí daí a string, caso você precise trabalhar com isso daí. E o nosso buscar por RA ali, eu vou copiar aqui, porque basicamente é praticamente a mesma coisa.
A única coisa que vai mudar aqui pra gente é que agora, no nosso buscar por RA, a gente vai trazer um aluno só, né? A gente não vai precisar fazer um while aqui. E a gente vai usar o selection aqui, né? Então, no nosso selection, você vai pegar aqui, dbaula.tbaluno, RA, igual, mais, igual interrogação. E daí no selection args aqui, é o RA do aluno que você vai pegar aí, né? Então, só deixa eu pegar aqui da onde que a gente tinha um. Aqui, ó, no apagar aqui. Só vou copiar ali do edit text, né? Só pra gente não precisar digitar tudo de volta isso daí. Que é o que ele vai usar para substituir a interrogação ali. Bom, coluna, selection args. Order by não precisa, porque é um resultado só que vai vir. Então, não precisamos de order by. E aqui daí como que você vai fazer, tá? Então, como é um registro só, você vai pegar aqui e cadê? Move to first, tá? E daí feito isso daí você pega os dados que você precisa normalmente. Então, pega o RA, o nome, daí txt saída lá, RA e nome, tá ok? Manda rodar lá. Então aí agora a nossa aplicação. Vamos pegar aqui tá? Buscar por RA. Então vai trazer lá o fulano da Silva. Vamos pegar aqui o outro que a gente tem lá, que é o RA3, né? Buscar por RA, tá? Bom, ele não está limpando ali, né? A gente deixou a lógica ali do getText aqui. Só tirar isso aqui. E o /n também, porque não precisa, né? Então tá aí. Só atualizar aqui. Do nosso buscar por RA, né? Como ele vai trazer só um registro, então não precisa pegar o que já tem no campo, né? Então, buscar por RA. Tá ok? Então tá aí, toda a parte de banco de dados, né? Com a parte de busca de um item só, buscando tudo, atualizar, apagar, inserir, tá? É bem tranquilo de trabalhar com banco de dados aí dentro do Android, né? Com a SQLite, tá? Você sempre vai estar utilizando aí DB Carry para fazer os selects, daí para o insert, update, delete tem os métodos próprios aí, bem certinho, tá? Tem a questão, de repente, tipo, eu tenho mais de uma tabela e daí eu preciso trabalhar com inner join, né? Ele não tem métodos próprios aqui daí para você trabalhar com join, tá? E daí como que eu faço para fazer isso daí aqui, né, no DB Carry? Bom, aí você não pode usar DB Carry, tá? Quando você precisar trabalhar com inner join, com mais tabelas assim, sabe, com uma coisa um pouquinho maior, aí você vai ter que fazer o seguinte aqui, para ficar até mais fácil, tá? Você vai ter que pegar, montar a tua SQL, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, no buscar tudo aqui. Você vai ter que vir aqui e você vai ter que montar lá, tá? Select asterisco from aluno, tá? Digamos, é claro que é uma coisa bem maior, né? Tá aqui eu tô colocando como exemplo só. E daí, para você conseguir trabalhar, você vai vir aqui, em vez de usar o db.carry ali, você vai vir aqui, ó, e usar o db.hallcarry, tá? Daí você vai vir aqui, ele pede ali a tua SQL que você tenha montado aí e o selection args, caso você tenha uma SQL com parâmetros, né? Então, quase interrogações. Aí você passa um selection args ali para ele substituir essas interrogações aí na hora que for rodar a tua consulta, tá ok? Então, se você tiver uma consulta maior, tá? Ou se você sempre quiser trabalhar dessa forma aqui, você pode usar aí o hallcarry para também fazer as consultas, tá? Embora eu ache mais simples trabalhar com o db.carry mesmo, tá? Porque fica mais fácil de enxergar as coisas que você está fazendo. Então, você sabe que você está trabalhando com essa tabela, são as colunas estão aqui, tá? Tem seleção, os argumentos, group by, having, order by aí que você está trabalhando, tá bem certinho. Eu acredito que fica mais fácil de ler o código, né? Fica mais simples aí. Mas tem essa opção de trabalhar com hallcarry também,
tá ok? Então essa aí é a parte de banco de dados e aí a gente fecha toda a parte de persistência que a gente tem aí dentro do Android, tá ok? Por hoje é isso aí, pessoal, até a próxima.